Sejam bem-vindos ao programa Aras e Raças. Criar cavalos é sempre uma dedicação de pessoas apaixonadas pela equinocultura. Beleza e imponência são as principais características dos equinos. Um Aras mineiro cria uma raça tipicamente brasileira. O Aras 3 Barras cria a raça brasileiro de hipismo. E é essa história que você começa a acompanhar a partir de agora. O Aras 3 Barras é um criatório da raça BH. Desde 2009, o criatório dedica-se à seleção da raça de cavalos de salto e adestramento. Para entender o quanto os animais destinados ao hipismo são especiais, basta assistir a uma competição de hipismo e logo é possível compreender o quanto esses animais são especiais. Eu sempre gostei de cavalo. Meu avô criava manga-larga, machador e campulina. Meu pai cria manga-larga, machador. E eu senti uma necessidade de emoção nesses cavalos. E eu tinha um amigo que era da minha idade, que é o Henrique Rocha, que até hoje está comigo nos meus cavalos. E eu comecei a saltar com ele. E eu tinha uma égua que lesionou. Aí eu falei, o que eu vou fazer com essa égua? Aí era uma égua mais velha, uma égua de 18 anos, que eu acabei emprenhando e a partir daí eu comecei a história do Aras. Eu já saltava, já tinha animais de competição. Aí a partir dessa égua que começou a história de criação do Aras. A ideia de construir um criatório da raça partiu da paixão do criador Guto Figueiredo e de sua esposa Camila pelo esporte. O começo do plantel aconteceu no jardim de sua casa, em plena capital mineira. Guto conta a passagem do parto da primeira égua do Aras 3 Barras e explica que sua casa é grande, possui 3 cocheiras, mas está dentro de Belo Horizonte. O primeiro produto do Aras 3 Barras, nascido Aras 3 Barras, na verdade eu já namorava a minha esposa, ela gosta muito de cavalo também, e a égua estava prenha e um sobrinho dela, que é meu afilhado, era aniversário dele. Aí eu falei assim, eu vou trazer uma égua para ter alguma coisa no aniversário dele, diferente, para ter um cavalo no aniversário do menino, porque ele gostava muito de cavalo. Aí a égua estava prenha, eu queria levar ela de volta para a fazenda. A Camila falou assim, não, deixa aí, vamos deixar parir aqui em casa. Então pariu dentro de casa, no jardim de casa. E quando a potrinha nasceu, e a gente tinha um lago de peixe, a potrinha não dava conta de ficar em pé. Aí ela acabou tropeçando e caiu dentro do lago. Aí eu pulei dentro do laguinho, bati água na canela, tirei a potrinha, e a égua era muito brava com a potrinha, tinha muito ciúme da potrinha. Aí eu querendo pular no laguinho, eu querendo tirar a potrinha e tocar a égua ao mesmo tempo. E a Camila com medo da égua, isso era de noite, era umas 3 horas da manhã, eu querendo tocar a égua, tirar a potrinha e ninguém me ajudava. Então foi uma loucura total. A partir dessa égua, o Aras 3 Barras iniciou sua criação da raça de brasileiro de hipismo. Com muito trabalho e dedicação, Guto desenvolveu animais com excelente temperamento de sela e esportistas por natureza. Mas ele conta que o primeiro animal de salto que comprou, bem antes da formação do Aras, foi a Jaluzi 3K. O primeiro animal de salto que eu comprei foi uma égua chamada Jaluzi 3K. Essa égua tem uma história até interessante, porque eu sempre saltei animais de terceiros, sempre montei animais de terceiros, porque na época eu falava com meu pai, eu quero montar um cavalo de salto, compra um cavalo de salto pra mim. Ele falava, não, você tem vários manga-larga machador, você pode montar neles, eu não vou te dar um cavalo de salto. Então eu arrumava animais de outras pessoas para montar. Aí, essa Jaluzi 3K, eu tinha feito uma parceria de comercialização com um criador chamado Raimundo Campos. Ele mandou um grupo de éguas para mim e essa Jaluzi estava no meio. Aí, e ela era a pior do grupo porque ela tinha ela sentia a mão. Eu acabei vendendo ela barata e eu voltei a montar com o Henrique e ele arrumou um cavalo que me deu 3 tombos.
Eu falei, eu vou ter que comprar um cavalo agora. Eu já estava trabalhando, já tinha condição de comprar um cavalo novo e eu fui atrás de um cavalo. E na época, eu estava querendo namorar a Camila. Aí a Camila, essa égua estava numa hípica onde a Camila montava. Aí eu experimentei a égua, eu tinha um material antigo no escritório, eu experimentei e fui trabalhar. Eu estava fazendo um leilão à noite e no leilão era presencial, mas tinha uma mesa de lance no escritório. Aí quando eu cheguei no escritório, começou o leilão, passou meia hora, acabou a luz do recinto do leilão e o escritório continuou. Mas como parou o leilão, eu fui mexendo nas coisas antigas minhas de cavalo. Na hora que eu abri uma caixa que eu tinha material, o cabresto que tinha lá era Jalousie 3K. No dia que eu experimentei a égua, eu falei, eu tenho que comprar essa égua de qualquer jeito. Isso é um sinal. E eu tava querendo impressionar a Camila. Falei, aí eu comprei a égua. A partir daí que começou a minha história com o cavalo. O cavalo BH, como é popularmente conhecido, parece ter nascido para a prática de esportes hípicos. É um equino que não tem medo de obstáculos e possui uma agilidade incrível. O porte e a imponência do BH são evidentes ao primeiro olhar. Guto fala sobre a origem do brasileiro de hipismo, suas variações a partir dos cruzamentos com outros cavalos de saltos importados. O brasileiro de hipismo ele é formado por várias raças de salto do mundo. O brasileiro de hipismo começou com os animais base do Brasil, né? Que tinham os animais que saltavam, mas sem raça definida. Aí depois usou um pouquinho de puro sangue inglês, que tinha que dar um pouquinho de velocidade. E fruto de cavalos que vieram importados e foram cobrindo nessas éguas bases. Essa primeira égua que nasceu do meu criatório, que é a For Fashion, ela é sangue de um cavalo importado com uma égua base, que era uma égua nascida aqui no Brasil, que foram feitos cruzamentos até chegar na mãe dela, que era filho de um cavalo chamado Ataque Z, que era um cavalo importado, que saltou muitos anos com o Vitor Alves Teixeira, que é um cavaleiro olímpico do Brasil. Então, a partir daí, vieram os brasileiros de hipismo. O criador ressalta ainda as principais características que fizeram com que a raça fosse a escolhida para a formação do plantel do Aras 3 Barras. O que eu busco no meu criatório é a técnica de salto, temperamento de sela, coragem e beleza zootécnica. Porque ninguém gosta de um cavalo feio. Além de tudo, além dele ser bom, ele tem que ser bonito. Outra questão que Guto ressalta é que o criador não deve ficar ansioso quando nasce um bom produto. Isso faz com que apresse o trabalho com o animal, o que pode levá-lo a uma lesão e impossibilitá-lo de competir para sempre. Eu acho que o craque, ele tem que ser tratado diferente. De uma forma preventiva. Então, os animais novos nossos, ele saltou, ele tem o trabalho de salto, ele faz um gelo, faz uma massagem antes de ir para a cocheira, caminha para relaxar depois do que trabalha pesado. No outro dia que trabalha pesado, ele tem um trabalho mais leve, um trabalho de passeio, um trabalho de exterior, para ele relaxar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque o animal novo ele já se mostra demais. O craque se mostra mais ainda. Então automaticamente a gente aperta sem precisão. Como você pôde acompanhar no programa de hoje, vimos que o Aras 3 Barras dedica-se à criação da raça brasileiro de hipismo. Amanhã vamos conhecer um pouco mais da história desse criatório que está localizado em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Até lá!